Estou fazendo aqui uma série de vídeos aqui para a gente revisar para a prova. E o primeiro ponto que eu vou trabalhar com vocês vai ser banco de dados. Assim, não é nosso foco, tá? Mas por padrão, o Python ele já vem incorporado o SQLite 3 e ele simplifica a interação com o banco de dados, né, do tipo SQLite. Então facilita integrar, fazer teste com armazenamento, recuperação de dados. Então as aplicações são sempre boas. Então se você quiser manipular o SQLite, você pode usar aí no terminal. Quer ver? Eu vou botar aqui, ó, SQLite 3. No terminal ele já abriu aqui, me mostrou a versão, me deu a opção para eu abrir o arquivo, ó, usando o comando .open, ou então eu posso usar o .help aqui, ó, para abrir os comandos de orientação, ó. Então, se você quiser abrir um banco, dar um equal, exit, dar limite, separador, timer, auth, backup, bail, tem muitas instruções aqui. São instruções de SQL que vocês aprendem em banco de dados. Então, não vou nem perder tempo com isso aqui, entendendo que vocês já estão craques nisso. E para a gente, na verdade, para o nosso curso, a gente vai precisar manipulação do banco, que é escrever, criar banco, criar tabela e trabalhar com a escrita e consulta, fazer as queries. Então aqui é bem mais simples, tá? Mas lembrando que aqui eu estou no terminal, você pode fazer isso e deve fazer isso no código lá, quando você for criar a sua aplicação, beleza? Então assim, por padrão, então, como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem aqui as várias ações em banco. Então, a gente pode fazer tudo aqui ou aqui direto, né? Quando a gente abre aqui um arquivo, vou chamar ele de main.py. Então, esse meu arquivo, se eu der um import e SQLite 3, ele já vai buscar essa biblioteca, esse módulo, e vai me permitir criar conexão com o banco, fazer conexão, criar colunas, tabelas, gravar no banco, fazer queries. Então eu consigo fazer tudo isso aqui já nesse meu banco aqui direto. Então vamos tentar só para vocês verem. Eu vou abrir o terminal aqui de novo, tá? Vamos entrar no SQLite 3. E digamos que eu queira, vamos botar aí, né? Que eu queira no meu SQLite, eu queira, por exemplo, alguns bancos de dados, né? Digamos que eu queira fazer alguma ação de banco de dados. Então, digamos que por padrão, a gente sabe que ele vai usar o ponto, né? Eu posso dar um SQLite e o nome do banco. Vamos criar aqui um banco. Vamos colocar aqui nome do banco, .db. Vamos pedir ele para abrir esse banco. Então eu quero que ele abra esse banco. Então vamos dar um .open. Aí ele vai dizer o que, ó? Ah, mas também botei open, né? Aí eu pedi para ele abrir o open. Como esse banco não existia, ao pedir open ele já criou para mim, ó, tá ali do lado, ó. Então ele abriu ou criou esse banco. Se o banco não existir, o próprio SQLite já criou para mim um banco. Aí digamos que eu queira ver as tabelas desse banco. Então eu vou botar um ponto table.tables. Ele vai me mostrar as tabelas. Não existe nenhum. Se eu quiser até ver o esquema de tabelas, ele mostra para mim a estrutura da tabela. Aí eu tenho que pedir o .schema e o nome da tabela, né? Nome da tabela. Obviamente não tem, então ele não vai mostrar nada. Aí a gente vai fazer consultas e tudo, tá? Então a gente pode dar um .quit aqui para a gente sair fora e a gente sai do nosso banco. Agora vamos fazer a mesma coisa, vamos criar esse banco aqui via código. Então, ó, import SQLite. Então, eu fiz o import, ele já buscou todos esses comandos aí, já estão incorporados no próprio Python. Então, vamos botar aqui, vou até botar um comentário aqui, conectar-se a um banco de dados existente ou criar um novo. Então, se ele não tiver, ele já vai criar. Então, vamos chamar aqui de conexão. Geralmente a gente usa em inglês, né? Vamos usar em inglês mesmo. Connection. A gente cria uma variável. Essa variável ela vai armazenar a ação que a gente quer. Que no caso vai ser um SQLite, passando um desses métodos aqui, ou atributos, ou até ações em SQL.
vamos pedir para ele fazer uma conexão com esse banco. Então a gente vai dar um connect. Então, SQLite Connect, e eu quero que ele conecte o banco. Eu vou criar o nome do banco. Vamos chamar aqui novo banco.db. Então, esse é o nome do banco que eu quero. Ele tem que estar entre aspas, porque esse meu banco ele vai passar como um parâmetro. Então, eu vou colocá-lo como o nome que eu quiser, tem que estar entre aspas. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Vamos colocar novo db.db. Tem que colocar a extensão, né, do banco. E aí, com isso, se eu pedir para rodar no meu terminal essa ação, ó, ele rodou, não apareceu nada aqui para mim. Mas olha aqui, ó, ele já criou para mim o banco de dados, o novo banco de dados. Se eu rodar de novo, como já está criado, ele não vai fazer nada, porque já está criado lá. Beleza? Então, lembrem disso. Vocês criam uma variável qualquer e armazenam esse método aí para criar o banco de dados ou para conectar nesse banco de dados. Aí a gente precisa fazer o que a gente chama de cursor. O cursor ele é sempre usado porque é ele quem vai executar o comando SQL. É ele que vai interagir com os resultados. Você vai fazer isso via cursor. Então, você pode criar uma variável chamada cursor mesmo. E nessa variável você vai armazenar agora um outro atributo chamado connection. Então, vamos de connection. E aí você passa o método cursor. Então, essa função aqui, ela vai permitir que você conecte naquele banco. Então, quando você criar esse cursor, você vai conseguir interagir com o SQL. Aí você pode executar o comando que você quiser. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira criar uma tabela. Criar uma tabela. Então, eu quero criar uma tabela, vou chamar essa tabela de... vou chamar o cursor, só que aí eu vou querer que ele execute. Ele execute qual comando? Aí a gente vai colocar o comando que a gente quiser. No caso, eu vou descer aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Esse comando vai vir em aspas simples, justamente para a gente poder colocar. E esse cursor, ele vai pegar esse meu comando e vai passar esse comando. Ele vai passar esse comando aqui via cursor. Então ele vai buscar esse cursor, que é connection.cursor, e vai passar o método execute, que é para executar. Aí, comando SQL aqui básico, né? Quero criar uma tabela? Então, create table if not exist. Aí vamos criar uma de usuários, por exemplo. Então vai ser usuários. E aí eu vou passar os parâmetros desse meu usuário. Como é que eu quero essa tabela? Eu quero ele com um ID. Esse ID vai ser número, então é integer. E ele vai ser a chave primária. Lembra que eu falei sobre chave primária? A chave primária é aquela que serve como forma de você acessar aquela tabela, aquele registro. Então você não vai buscar, por exemplo, numa tabela de nomes, o nome, você vai buscar a chave primária. E com ela vem todos os parâmetros da linha, né, dessa tabela. Então vamos colocar um outro que é nome, aí tem que ser minúsculo, que é o nome. Aí o nome, vamos colocar ele na forma de texto. Aí eu posso colocar a variação de caractere, tudo, como que eu quero. Limitar, vamos botar básico aqui, simples. E idade, vamos colocar um aqui, idade, também vamos colocar como integer. Não vou colocar varchar, né, limitação, vou botar bem básico, só para a gente criar aqui sem mistério. Então, ao fazer esse cursor, eu já consigo criar essa tabela. Então, ele já vai criar. Então, quando o meu código estiver funcionando, ele vai fazer essa ação lá no meu banco de dados que eu criei, né? no novo DB, ele vai ter toda essa informação aí, vai ficar lá nesse meu editor aqui, tá? Então, ele vai visualizar. Aqui não tem como eu visualizar banco, mas você consegue criar em cima disso. Então, nele você já consegue visualizar. Tá? Então, por exemplo, eu criei uma tabela. Lembra que a gente falou que no terminal eu posso visualizar as tabelas? Então, digamos que eu queira visualizar essas tabelas lá no meu esquema de terminal para exibir. Então, vamos dar aqui, ó, SQLite 3. Vamos botar o nome do banco, é novo DB. É isso? Novo DB.db. Aí ele vai abrir para mim o banco, ó.
Ele já entrou lá no banco que eu pedi. Aí eu vou pedir para ele listar as tabelas. Então, vamos lá de tables. Ele mostrou, ó, tem a tabela o quê? Usuários. Entendeu? Então, agora eu quero ver o esquema da tabela. Então, vamos lá, ó. Vamos pedir o esquema usuários aqui, ó. Dot schema usuários. Ele já mostrou, ó, create table usuários, integer primary key, o nome text e idade integer. Deu para visualizar então como é que é a lógica, né? Então assim, aí aqui você pode fazer todas as consultas SQL, select, insert, update, delete. Você pode fazer todas as ações aí de banco de dados suavão aí que ele vai fazer tranquilamente para você. Tá? É só lembrar então aí dessa ação, tá? Então, por exemplo, se eu quiser inserir um comando, eu posso fazer diretão lá, dando um insert e colocando os elementos, o que eu quero, né? Beleza? Vou fechar aqui. Deixa eu só corrigir aqui, né? É integer. É assim, né? Não é inter, é integer. Beleza. Então eu já criei minha tabela, essa minha tabela básica aí, se eu precisar, ela já cria para mim. Agora, digamos que eu queria inserir alguns dados. Vamos lá. Quero inserir dados na tabela. Lembrando que esses dados você vai pegar por alguma ação que você vai fazer na sua aplicação, né? Eu estou botando aqui a ação crua. Mas digamos que eu quero inserir, aí você vai dar um quê? Um cursor. Porque assim, digamos que a pessoa clica num botão para inserir. Aí você vai fazer o quê? Def inserir dados. Né? Aí você vai colocar o dados, por exemplo, nome e no caso aqui é nome e idade, né? Nome e idade. Você vai inserir. Aí aqui você vai dar um cursor ponto execute. Aí você vai colocar lá no execute. Você vai lá insert, vai colocar, né, tentar entre aspas, insert into usuários. Aí você vai colocar os dois elementos, né? Que no caso seria nome e idade, values. Aí você vai colocar o valor aqui, né? No caso, o valor que você vai inserir. Então o valor vai, digamos que literalmente o valor seja João e ele tem 25 anos. 25. Beleza. Então aqui eu coloco. Mas aí se você está passando lá na sua aplicação, aí você vai colocar para ele inserir aqui, né? Justamente o que? Um valor dinâmico. Aí você vai colocar ele para puxar aqui o João. Ao invés de você colocar o João, você vai colocar o nome. Aí você chama esse elemento, o nome, e aqui você chama a idade. Aí você consegue inserir esses elementos aí, né, diretamente no seu cursor. Mas vamos voltar para cá, eu quero colocar direto na força bruta. Então, cursor ponto execute, e aí eu vou executar a ação. No meu caso, a ação é a mesma que está lá, só que eu vou colocar aquela lógica que eu tinha falado para vocês. Vai inserir, insert usuário, nome, idade, tarará, tarará. Então você vem aqui e você coloca essa informação que a gente tinha feito ali. Se eu for rodar aqui, tá? Se eu for rodar, vamos lá. Aqui para mim não apareceu nada, mas ele já colocou o João na minha tabela lá do meu banco novodb.db. Tanto é que se eu quiser dar uma consulta, ó, vamos dar uma consulta aqui. Vamos fazer uma consulta. Fazer uma consulta de dados. Então eu quero fazer uma consulta. Então como é que a gente faz? Mais uma vez, é uma ação de cursor, né? Então cursor.execute. Aí você vai dar o espaço. Aí aqui eu vou meter um select.
Então, select asterisco, select asterisco, que é para ele varrer todo mundo, from, deixa eu botar o caps aqui, from, por onde? Usuários. Lembrando que essa aqui não é no mundo real a gente não faz isso, só para vocês terem uma noção. Você pode comprometer um banco aí, ficar com uma consulta muito longa. Aí, beleza, ele vai varrer toda a minha tabela. Eu vou pedir para ele criar colunas e linhas. Então, eu vou querer pedir para ele criar uma linha. Vamos chamar essa, ele vai armazenar lá. Eu vou pedir para ele dar um fetch em tudo. Então, fetch all, que aí ele vai puxar todo mundo. Só que aí é aí onde eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que armazenar no meu código. Aí eu vou pegar e fazer um for loop, né? Que eu vou pegar e vou dizer, ó, for row in rows, que é nas linhas, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você dê um print para mim da linha, com tudo que tiver nela. Aí ele vai loopar e vai me entregar cada um desses elementos que foram fetchados aqui no do meu banco. Então, quando eu rodar aqui, né, obviamente aqui ainda falta dar um commit e depois fechar essa conexão, né? Mas vamos embora. Ó, já apareceu para mim aqui, ó. Não tem chave primária porque eu não defini. João e tem 25 anos. Se eu acrescentar um novo aqui, ó, insert dos usuários, vou colocar aqui Maria 13. Com esse comando que eu passei, olha lá, ele já está me entregando aqui o último que ele varreu, que no caso foi o que eu pedi para dar um insert nos meus usuários. Ok? Aí ele vai imprimir para você e aí a gente vai ter visualizado esse cursor que a gente já usou. Aí a gente pode dar um commit e fechar essa conexão. Então, connection, porque você não pode deixar a conexão aberta. Commit, que ele vai entregar o que tiver de entregar, que tem que estar entre parênteses, e um connection close, para ele fechar essa nossa conexão. Então aqui a gente tem aqui digamos assim, uma ação básica de banco, que é o que eu preciso que vocês façam. Consultar, inserir, tá? Pode dar um remove também, mas a conexão com o banco é isso aqui, galera. É isso aqui. Beleza? A princípio vocês vão precisar para essa nossa prova. Beleza? Então, eu vou fazer um outro vídeo mostrando um exemplo prático disso aqui. E aí a gente vê como é que funciona isso aqui na prática. Ok? Então, segura aí que eu vou beber uma água e já gravo outro vídeo aqui.